Então, pessoal, hoje a gente começa a falar sobre as vanguardas europeias. É um tema bastante recorrente no Enem e é muito importante a gente conhecer o que foram essas vanguardas e a importância que elas tiveram na história da arte no começo do século XX, porque essas vanguardas vão influenciar praticamente todos os outros movimentos que vão vir depois, certo? Então, pessoal, é o seguinte, o que foram essas vanguardas europeias, né? Foi um conjunto de movimentos artísticos, culturais, literários, tá? E esses movimentos, eles aconteceram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX, né? A gente já está conversando desde as últimas aulas, né, que desde o momento em que surgiu a fotografia, os artistas começaram a se permitir buscar novas técnicas, né? Até porque a cópia da realidade a fotografia já fazia muito bem, então, boa parte dos artistas começaram a buscar novas formas de expressão, certo? E daí esses movimentos que foram surgindo, eles vão influenciar toda a arte moderna mundial, né? Desde a pintura, a arquitetura, escultura, literatura, cinema, teatro, música, enfim. As vanguardas vão influenciar praticamente tudo o que vai acontecer no meio artístico desde então, certo? E daí o que, que vai acontecer, né? O que significa a palavra vanguarda, né? Significa guarda avançada, né? Basicamente é o que? O que é uma vanguarda? É um movimento que toma frente, né? Que quebra regras, que quebra barreiras, né? Então, que vai romper com aquilo que estava imposto anteriormente. Então, tudo aquilo que era considerado esteticamente agradável, tudo aquilo que era considerado belo na arte, as vanguardas vêm para questionar e contradizer tudo isso, certo? No Brasil, essas vanguardas vão acabar influenciando o modernismo brasileiro, né, que também é outro tema bastante recorrente no Enem, que a gente ainda vai ver mais para frente, certo? Qual que é o contexto histórico, né, dessas vanguardas, né? O que está acontecendo no mundo? Né? Aconteceu aí no século XIX a Revolução Industrial, no comecinho do século XX a gente tem a Primeira Guerra Mundial, então a sociedade ela está passando por diversas transformações, né? A vida das pessoas não é mais a mesma, porque agora a gente tem várias tecnologias sendo criadas, né? Com o advento da guerra, muita coisa vai mudar também. A percepção de mundo, a percepção de sociedade por causa da guerra também passa a ser outras, necessidades passam a ser outras, né? Então a gente vai ter avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas que também vão influenciar e várias outras coisas, tá? Então a arte ela vai começar a demonstrar uma necessidade de propor novas formas estéticas e de uma nova forma de ver a arte, de sentir a arte, né? E a gente chama isso de fruição. O que é uma fruição? A fruição é a troca que você faz com a obra. Né? Quando você vai ao museu, a uma galeria, você para de frente à obra, seja ela uma pintura, uma escultura, uma instalação. Você tem aquela primeira impressão, depois você vai dar uma olhadinha na data, quem é o autor daquela obra. Então, essa troca que você vai fazendo se chama fruição, certo? Então, o que, que vai começar a acontecer, né, pessoal? Os movimentos artísticos da Europa vão surgir nesse calor dessas emoções, né, de propor novas ideias, propor novas estéticas, né, e consequente também de lutar contra os ideais da Primeira Guerra, tá? Então, os artistas eles vão começar a usar ironia, deboche, né, com a intenção de chocar o público, de chocar principalmente, né, a burguesia, a classe dominante, né, e despertar outras maneiras de apreciar a arte e, consequentemente, de apreciar a vida, né? E também exaltar, né? A gente vai ter um movimento também que vai ser de exaltação à tecnologia, que vai ser no caso do futurismo, que a gente vai falar, certo? Então, quais são essas vanguardas principais, né? O expressionismo, o fauvismo, o cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas vanguardas, passando bem por cima nas principais características, e no decorrer das próximas aulas a gente vai aprofundar, certo?
Bom, pessoal, a gente começa pelo expressionismo, né? O que foi o expressionismo, né? O expressionismo vai surgir na Alemanha em 1905 e vai ser um movimento artístico que vai ter origem com um grupo chamado A Ponte, né? Vai ser comum também, viu, pessoal? Conforme essas vanguardas vão surgindo, vai ser comum surgirem grupos de artistas, que eram artistas que tinham gostos em comum, ideais em comum. Então, eles se reuniam com frequência para formar um grupo, um coletivo, para discutir arte, para fazer arte, para discutir política e assim por diante. Então, na Alemanha surge o expressionismo com esse grupo, né, chamado A Ponte, tá? O que vai ser a ponte, né? Vai ser essa reunião de artistas que vai criar esse coletivo, que vai começar a priorizar sentimentos e emoções, tá? Então, o expressionismo é esse movimento, o próprio nome já diz, né? Expressionismo vem de expressão. Então, é a intenção do artista de expressar sentimentos, né? E quais sentimentos são esses, né? No expressionismo alemão, boa parte desses sentimentos vão ser sentimentos de negatividade, de angústia, de tristeza. É esse homem que se questiona perante a sociedade, tá? Que rumo esse homem vai tomar, que rumo a humanidade está tomando. Então, o expressionismo ele vem com essa carga emocional, né? E onde que a gente percebe essa carga emocional? No traço forte, na pincelada grossa e rápida, no contraste de cores opostas, tá? Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Vai ser um movimento com um caráter mais subjetivo, irracional, pessimista, trágico, justamente para quê? Para enfatizar as mazelas da sociedade e os problemas do ser humano, né? Que é a pobreza, é a desigualdade social, tá? E que vai causar essa angústia no coração e na mente do homem. Também vai ser um movimento que vai se colocar em oposição ao impressionismo, né? A gente falou do impressionismo na última aula, né? Que o impressionismo ele não tinha contorno, ele priorizava cores, uma paleta de cores mais suave, né? Já o expressionismo ele vem com toda essa força, essa carga, essa brutalidade, né? Em contraposição ao impressionismo, tá? A gente vai ter como características, né, esse contraste de cores, né, essa intensidade cromática, onde que a gente percebe isso, né, nesse contraste de cores opostas, como por exemplo o laranja e o azul, são cores que quando são colocadas lado a lado, traz esse contraste forte, que consequentemente vai trazer essa carga emocional, tá? A gente vai ter dinamismo, vigor, tá? Uma técnica considerada mais violenta, certo? Como assim violenta? É essa pincelada grossa, rápida, marcada de propósito na tela, tá? E a valorização de temas mais sombrios e trágicos, ok? A gente vai ter também o fauvismo, né? O fauvismo, ele foi um estilo de pintura baseado também na intensidade cromática, também no contraste de cores, mas em especial na simplificação das formas, tá? E na utilização das cores puras. Então, o artista fauvista, né? O fauvismo, alguns livros trazem como o expressionismo francês. Então, a gente tem o expressionismo alemão, que é esse que a gente acabou de ver. E alguns livros trazem o fauvismo como o expressionismo francês, tá? Mas no caso é um movimento à parte, tá? O fauvismo vai surgir na França e vai ser a intenção do artista de experimentar a cor pura, tá? Na maioria das vezes sem tanta mistura, tá? Vai ser um movimento também que vai se desprender do academicismo, tá? Essa obra chamada Dança, né, do Matisse, é uma obra muito famosa. A gente vê que o artista ele não está preocupado em buscar perspectiva e nem proporção. Por quê? Porque ele usa cores chapadas, ele não preocupa com a transição do claro para o escuro para dar uma noção de 3D na obra. E isso a gente vai chamar de figura chapada, tá? Porque a gente não tem uma noção aí de volume, de 3D, tá? Até porque não é nem essa a intenção do artista. Ele está preocupado mais com a questão do uso das cores, do movimento, certo? Principais características do fauvismo, né? A utilização de cores puras, a simplificação das formas, tá?
Não vai ter compromisso com a representação fiel da realidade, ou seja, né, não vai ter compromisso com o acadêmico, e vai ter uma influência da arte primitivista. Como assim? Vai ter alguns momentos na história da arte, né, onde estilos de se fazer arte, como por exemplo o Egito Antigo, pré-história, né, vão tipo voltar para a moda, tá? Isso aconteceu muito no século XIX, quando vários sarcófagos e tumbas começaram a ser descobertos. A gente vai ter na arte um período chamado egiptomania e também outro período chamado primitivismo, tá? Que é quando também as cavernas com arte rupestre também começaram a ser descobertas. Então, tudo aquilo que se refere ao primitivo, ao esquemático, vai voltar à tona na moda. Tá? Então, o fovismo vai trazer essa simplificação e essa primitividade, tá? E vai ter influência da arte pós-impressionista, né? Que é quando os contornos começam a ficar mais marcados, as cores começam a ficar mais fortes, tá? O fovismo ele vai ter um compromisso maior com a expressão de sentimentos alegres, tá? Então, se o expressionismo alemão ele trazia toda essa carga dramática negativa, o fovismo já vai trazer temáticas como o contato do homem com a natureza, dança, alegria, diversão, certo? Cubismo, pessoal, cubismo é um dos movimentos, assim, as vanguardas que o Enem adora também, né? Sempre tá recorrente essa temática. Bom, o cubismo, pessoal, vai ser a necessidade do artista de captar movimento na tela. Capturar a quarta dimensão. Como assim? Quando surge a fotografia, vai surgir também um tipo de fotografia chamado fotografia experimental, que eram artistas, eram fotógrafos que estavam tentando colocar a fotografia no quesito arte. Né? Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, né? Que quando a fotografia surge, ela ainda não é considerada arte, né? É considerada uma experiência científica, é considerada a nível de registro histórico, documental, certo? Então, ainda não era considerado arte. Então, alguns fotógrafos, na intenção de trazer uma coisa mais poética para a arte, uma coisa mais poética para a fotografia, para ser considerado arte também, vai surgir a fotografia experimental, tá? Então, vários fotógrafos começam a tirar foto de dança, casais dançando, corrida de cavalos, com qual intenção? Para capturar movimento, tá? Diversas possibilidades de movimento de um acontecimento só. Então, dessas experiências de capturar o movimento, isso vai influenciar o surgimento de algumas vanguardas, como por exemplo o cubismo. O cubismo vai ter a intenção de capturar numa só tela várias possibilidades de ângulos e movimento. Tá? Uma das obras que vai inaugurar esse movimento, né, são as Damas da Avignon do Pablo Picasso, né, que foi um momento aí que ele foi num cabaré e nesse cabaré ele quis pintar essas moças se apresentando, dançando, né? Duas dessas moças ele representa com máscaras africanas, porque o Pablo Picasso ele também era um amante da arte primitiva africana, tá? Então o que a gente tem de característica, né? A geometrização da forma, a simplificação das formas, né? E a tentativa de capturar ali um movimento na tela, certo? Né? Então, o cubismo ele vai surgir em 1907 com o Pablo Picasso e com essa tela aí que vai inaugurar, tá? Essa corrente artística ela vai ter como inspiração o trabalho do artista Paul Cézanne, tá? Que a gente vai falar dele mais para frente também. O Paul Cézanne ele foi um pós-impressionista, tá? Ele chegou até a fazer parte de algumas exposições do impressionismo, mas ele continuou com outras experiências no ateliê dele. Então, o trabalho dele foi buscando muito essa geometrização das formas também, que acabou, né, ele é considerado um dos precursores do cubismo também, certo? O que vai acontecer também, pessoal? A gente vai ter a fragmentação das formas. Então, o cubismo ele vai ter diversas fases, tá? Cada artista tinha o seu toque especial, né? Conforme cada fase avançava, a gente geometrizava e fragmentava mais as formas, né? A gente ainda vai ver o cubismo com mais detalhes numa próxima aula, tá? Então, a gente vai ter como principais características
tratamento geométrico das formas da natureza, tá? As imagens, elas vão ser representadas em todos os seus ângulos possíveis no mesmo plano. Então, como assim? A gente tem uma só tela, mas em uma só tela o artista quer colocar o corpo de frente, de lado, de costa, tá? Então vai dar essa fragmentada para tentar colocar todas as possibilidades num só plano, tá? Então, uma figura em 3 dimensões ele vai tentar capturar. Basicamente, como no Egito Antigo eles tentavam fazer com a lei da frontalidade, aqui eles estão buscando fazer a mesma coisa, só que com outras técnicas, né? Com outras possibilidades. Vai renunciar à perspectiva? Como assim renunciar à perspectiva? Não vai ter preocupação com o primeiro e segundo plano, tá? Com essa realidade visual. Tá? Também não vai fazer uso do claro e escuro para buscar aquela sensação escultórica, né, de volume, não vai ter essa preocupação. É o que a gente vai chamar também de figura chapada, né? E o cubismo ele também pode ser considerado como um exercício mental, né? Que o artista está fazendo ali uma experiência, certo? Então, rompendo com a perspectiva, vai ter uma valorização aí do contorno, tá? Consequentemente, uma simplificação das formas, certo? Pessoal, outra vanguarda vai ser o futurismo, né? O movimento futurista, ele foi liderado pelo Filippo Marinetti, né? Que ele era um poeta, né? Esse movimento vai começar em 1909 e vai ter diversos artistas seguindo essa ideia futurista, né? E vai influenciar diretamente a pintura, né? Quais são as principais características do futurismo, né? Vai ser a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade, do progresso, tá? A gente vai ter vários artistas também meio que vão flertar com o fascismo, né? Esse era o lado negativo no caso, né? Mas vai ser esse movimento que vai pregar essa negação do passado, né? A gente tem que exaltar aquilo que é moderno, aquilo que é tecnológico, aquilo que é do futuro, né? Vários artistas futuristas, inclusive, eles acreditavam que a gente devia negar totalmente o passado, inclusive até destruir museus. Né? Então a gente teve uma vertente muito radical dessa vanguarda. Tá? No Brasil, o futurismo também vai influenciar bastante a Semana de Arte Moderna, que a gente vai ver mais para frente, tá? O futurismo ele também vai ser muito influenciado pela fotografia, tá? Porque o futurismo também tenta colocar na tela o movimento, a rapidez, a modernidade, certo? Bom, quais outras características, né? Já falei da ligação com o fascismo, ruptura com o passado. E outro lado negativo é uma tentativa de justificar a violência através do militarismo, tá? Então, o futurismo ele tem essa pegada aí. A gente também vai ver o futurismo com mais detalhes numa próxima aula. Pessoal, dadaísmo, né? Quem nunca viu essa obra, né, do mictório, né? Quem nunca se questionou por que que o cara pegou o mictório e colocou lá na galeria e disse que aquilo era arte, né? Pessoal, o dadaísmo eu gosto muito de chamar essa vanguarda de vanguarda do deboche. Por quê? Porque o dadaísmo ele tinha uma intenção de provocar, tá? De provocar, de questionar e de fazer graça mesmo. Por quê? O dadaísmo ele vai ser um movimento mais ilógico, tá? A gente vai ter um cara chamado Tristan Tzara, né? Olha que nome complicado, né? O que vai acontecer? Ele vai ser considerado o cara aí das ideias surrealistas. Por quê? Porque vai flertar com o anarquismo, tá? Vai ser um movimento que vai flertar com o questionamento de tudo aquilo que está imposto até o momento, tá? Vai ser um movimento que vai questionar os valores da guerra, certo? Quais são as principais características do dadaísmo, né? Vai ser uma arte espontânea, né? Livre, né? E vai ser uma arte ligada ali com o absurdo e com o irracional. O dadaísmo ele surge, pessoal, como uma intenção de ser um movimento anti-arte e anti-estético, tá? Por que, que o Marcel Duchamp ele pega o mictório, assina com o pseudônimo que ele tinha, né? E coloca aquilo enquanto arte? Porque o dadaísmo ele vai se apropriar de objetos da indústria, de objetos do nosso cotidiano, como talheres, como um mictório, por exemplo, como mesas e cadeiras, uma roda de bicicleta que seja.
Enfim, ele vai se apropriar desses objetos já prontos, né, que depois a gente vai chamar de ready-made. O que que é ready-made? Significa já pronto, é um objeto já pronto. Você pega aquilo que é do cotidiano, que é da indústria e vai ressignificar, tá? Então, o dadaísmo ele vai fazer muito isso, ele vai pegar um objeto produzido em escala industrial, vai dar um outro significado e vai dar um status de arte, certo? Então, o dadaísmo ele vai romper com os modelos tradicionais e clássicos. Então, o dadaísmo ele quer ir além de uma tela, ele quer ir além do rompimento estético do figurativo ou do abstrato que seja, tá? Vai ser um movimento de espírito totalmente vanguardista, ou seja, totalmente assim para tomar a frente, para quebrar regras mesmo, tá? Vai buscar o caos e a desordem, vai flertar com o anarquismo e o niilismo, tá? Vocês já devem ter visto isso em filosofia, né? São correntes filosóficas. Se não viram, ainda vão ver, tá? Vai ter um caráter irônico, radical, destrutivo, também por vezes agressivo e pessimista, até porque é um movimento ali que aconteceu entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra. Vai rejeitar o nacionalismo e o materialismo. E, de certa forma, também vai ser uma crítica ao capitalismo e ao consumismo. Então, a partir do momento em que o artista pega um objeto da indústria, um objeto que é produzido em larga escala e dá para aquele objeto um status de arte, o dadaísmo está fazendo revolução, o dadaísmo está questionando, tá? Então, já ficou mais do que claro, né, que o dadaísmo tinha a intenção de ser um movimento ali meio que zoeiro, né, provocativo mesmo. Provocativo para quem? Para a sociedade como um todo, só que mais especialmente para essa elite intelectual, essa burguesia, essa elite intelectual da arte que manda e desmanda, diz o que é belo e o que não é, certo? Por fim, pessoal, a gente tem o surrealismo, né? O surrealismo é um movimento que eu gosto bastante. O surrealismo ele vai trazer a estética da fantasia, né? Dos sonhos, dos fetiches, né? O surrealismo ele vai ser liderado pelo artista André Breton, tá? Mas antes, voltando um pouquinho na linha do tempo, se eu não me engano, em 1899 o Freud, né? O Freud, aquele psicanalista que todo mundo já deve ter ouvido falar, tem até uma série sobre ele na Netflix. O Freud, ele tinha uma curiosidade por desvendar a mente humana, né? Então, em 1899, ele publica um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Então, o Freud ele vai inaugurar esse conceito aí do subconsciente. O que é o nosso subconsciente? É aquilo que está na nossa mente, mas às vezes nem a gente mesmo tem noção, né? Alguns medos, algumas coisas que travam a gente, alguns desejos ocultos, enfim. O Freud ele tinha essa curiosidade por desvendar esse universo da mente, né? Então, o surrealismo, quando ele surge, o André Breton ele publica o Manifesto Surrealista, né? Com influência também dessas teorias do subconsciente do Freud, da interpretação dos sonhos. Então, isso vai influenciar esses artistas que têm a intenção de colocar na tela aquilo que é da fantasia, aquilo que é do mundo que não é real, tá? Então, né, uma das obras mais famosas é A Persistência da Memória, do Salvador Dalí, tá? Mais para frente a gente vai ver também o surrealismo com mais detalhes, né? A gente vai ter uma das artistas aí super famosas do surrealismo, vai ser a Frida Kahlo. A gente vai ter uma aula só sobre ela também, né? Apesar que ela mesma não se considerava surrealista, né? Mas por que que ela é classificada como uma surrealista? Porque ela representava as angústias da vida dela de forma muito dramática e fantasiosa, tá? Então, quais são as principais características do surrealismo, né? Pensamento livre, expressividade e espontânea, influência de teorias da psicanálise, que é o que eu acabei de falar, a criação de uma realidade paralela, tá? Criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente, do subconsciente, né? Então, tudo aquilo que é do mundo irreal, da fantasia, dos desejos, né, dos sonhos, tudo isso vai entrar no surrealismo, tá? O surrealismo vai trazer essa estética, certo? Então é isso, pessoal. Essas são as vanguardas europeias e nas nossas próximas aulas a gente vai ver cada uma delas com mais detalhes, conhecer os principais artistas, certo?